ao 23. Fica aí de lição de casa. Deixa marcado aí na sua Bíblia, para vocês lerem. Eu vou ler o versículo 20 aqui, que tem outra referência, Daniel 9, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Amém? Então, veja que na oração nós se humilhamos, nós confessamos nossos pecados com sinceridade, com honestidade, com verdade. Amém? Apesar que ele era um homem que ninguém via pecado nele, mas ele era humilde para falar do pecado do povo e incluir ele também. Senhor, perdoa o povo que é pecador, mas dentro dessa frase ele está se inserindo, ele está se incluindo. Eu sou parte deste povo pecador. Né? Daniel 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Deus, ele responde, ele atende a nossa oração. Quando nós buscamos entender a vontade de Deus. Quando você orar, busque entender o que está acontecendo na sua vida. Né? Em vez de você buscar a opinião dos outros, busque a Deus em oração, para você entender, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida, por que eu estou assim. Então você orando, Deus vai fazer você entender por que você está passando por aquilo, por que está acontecendo aquilo. Busque entender a vontade de Deus. Continue orando e Deus vai te dar a resposta. Amém? Aleluia. Temos também outra oração eficaz, a do profeta Elias. Enquanto os profetas de Baal oraram até o meio-dia, orava bastante. Os profetas de Baal oravam muito. E nada aconteceu. Elias fez uma oração de poucas palavras e caiu fogo do céu, consumindo o holocausto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 ao 38. Pensa nos homens que oravam bastante. Orava mais do que os crentes. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eles oravam muito, mas era para um Deus que não existia. Um Deus de meia tigela. E aí Elias vai orar pouco, mas para um Deus todo-poderoso. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. É interessante que antes de orar, Elias consertou o altar. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aí que é importante. Quando nós vamos buscar a Deus, temos que fazer o conserto da nossa vida. Temos que consertar, arrumar, alinhar, aprumar este altar. Temos que limpar, lavar, purificar este altar, que é a nossa vida, nossa alma, nosso coração. Amém? E isso é feito em uma conversa, em uma oração com Deus, tomando uma decisão de coração, né, consciente com Deus. Se você pecou, se você está pecando, você vai conversar com Deus em oração, em pensamento, toma uma decisão de coração, consciente. E é assim que nós consertamos o altar, porque na época dele era um altar mesmo. Mas agora na nova aliança o altar é a nossa vida. Amém? É aqui que Deus, né, nós somos o altar que Deus aparece. Nós somos o altar que Deus recebe o sacrifício e que Deus responde com fogo. Foi também através da oração de Elias que por 3 anos e meio cessou a chuva sobre a terra, só voltando a chover quando ele orou novamente. Tiago 5, versículo 17 e 18. Meu Deus do céu, que oração é essa?
Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém? Ele não tem nada de especial. Ele não era um anjo, não era um Deus. Ele era um ser humano como nós. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Amém? Aqui está uma palavra que nos anima. Ah, é porque Elias era especial, que Elias era grande, que Elias era profeta, que Elias era um semideus, um anjo, sei lá. Deus só tinha isso com Elias. Não, está dizendo que ele é um ser humano como qualquer um de nós. E que assim como Deus respondeu a oração dele, é possível Deus também responder a nossa oração como respondeu a dele. Amém? Jesus subia ao monte e passava a noite em oração, em íntima comunhão com o Pai. Lucas 6, versículo 12. Então Jesus ele ia para o monte orar e ele passava a madrugada toda a sós com Deus muitas vezes. Porque os apóstolos mesmo não subiu para o monte para ficar dormindo. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Amém? É Ele que nos ensina como orar. Mateus 6, versículo 5 ao 15, que é a oração do Pai Nosso, que nós já lemos alguns versículos. E nos dá o exemplo de como devemos ter fé que o Pai atende às nossas orações. Bom, aqui só está o versículo, não está o capítulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. É através da oração sincera que o crente move a mão de Deus. Jeremias 29, versículo 13. Jeremias 29 para encerrarmos. Porque nós estamos terminando esta lição agora. E eu não vou começar outra lição, senão confunde os temas. Aleluia. Jeremias 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Promessa de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo, se você me buscar, você vai me achar. Se você me procurar, você vai me achar. Mas como? Tem que ser de todo o coração. Se não for de todo o coração, não vai achar. Você vai vir, você vai sentar numa cadeira. Você vai entrar dentro de um imóvel. Você vai ir até uma denominação ouvir um homem. Mas você não vai se encontrar com Deus espiritualmente falando. Porque tem que ser de todo o coração. Não pode ser ir por ir. Ir arrastado, ir de má vontade. Ir porque acostumou. Não. Senão, nada feito. Tem que ser de todo o coração, meus irmãos. Por isso, nós se preocupamos tanto em passar a roupa, em lavar a roupa, em vestir uma roupa, em pentear o cabelo, em passar o perfume. Vamos se preocupar mais em limpar, arrumar, embelezar o coração para se encontrar com Deus. Nós ficamos bonitos quando nós preparamos o coração, nossa alma para encontrar com o Senhor. O coração deve estar desejoso, deve estar anelante, você tem que estar com vontade mesmo. Entendeu? Você tem que estar cheio de fé, de certeza. É assim que você fica bonito espiritualmente, para encontrar com o Senhor. E aqui nós encerramos, meus irmãos, que Deus abençoe.